Olá, galera, tudo jóia? Voltamos para mais uma aula de matemática, né? Lembrando que a gente está dando continuidade ao conteúdo do livro. Lembrando também que semana passada a gente teve nossa primeira live, espero que tenham gostado, né? E a gente vai continuar. Hoje nós vamos falar sobre o gráfico da função afim, né? Então, praticamente a gente conclui o assunto de função afim hoje, tá? Vamos só fazer alguns exercícios, aprofundar em alguns temas, né? Depois passa uma ficha de atividades, vamos ver algumas questões aplicadas no SSA, no Enem e em outros vestibulares, tá bom? Então vamos lá. Massa! Se prepara! Vem SSA, OBMEP e Olimpíada Canguru. Fica atento, né? Desafio Internacional de Matemática, né? Vale a pena participar para treinar esse inglês, beleza? Paramos junto. E aí vamos falar sobre o gráfico da função afim, certo? Lembrando que função afim também pode ser chamada de função polinomial do primeiro grau, ou apenas função do primeiro grau, tá bom? Então, o gráfico da função afim, o gráfico é uma reta. Isso é fato. E a gente vai demonstrar aqui por que o gráfico de uma função afim é uma reta. Então, suponha que você tenha uma função afim do tipo y igual a x mais b. Ela é escrita de sua maneira geral, né, na sua forma geral, e eu tenho aqui três pontos A, B e C. E suponha que esses três pontos A, B e C pertençam ao gráfico da função, ou seja, ele está no gráfico da função. A grande ideia aqui é a seguinte: para construir uma reta, eu preciso ir no mínimo 2 pontos. 2 pontos já são suficientes. Se eu tenho 3 pontos, então a posição relativa entre esses 3 pontos é a seguinte: ou eles são pontos colineares, ou seja, que eles estão na mesma reta, ou eles são pontos que não são colineares, ou seja, os 3 pontos formarão um triângulo, tá? Serão os vértices de um triângulo, tá bom? Então, a ideia é a seguinte: se o gráfico de uma função afim é uma reta, tá? E se você tem 3 pontos, né? Porque veja, 2 pontos eu trouxe segmento de reta, certo? Agora, o terceiro ponto ele pode estar na mesma reta ou não. Então, essa é a grande questão. Será que 3 pontos que pertencem a uma função eles estarão sobre a mesma reta? Né? Se isso for verdade, a gente consegue mostrar que o gráfico da função afim é uma reta, certo? E a ideia aqui é a seguinte, né? Então, suponha que você tem esses 3 pontos genéricos, x1, y1, x2, y2, x3, y3, e que eles pertencem ao gráfico de f, tá? Se eles pertencem ao gráfico de f, então significa dizer que substituindo o ponto A na função, então aqui eu coloco x1 e aqui eu coloco y1. Aí eu tenho uma equação, que eu estou chamando de equação 1. Vou pegar o ponto B e vou substituir. Então, no lugar de x, eu boto o valor. Lembrando que x2, y2, x3, y3 são valores reais, tá? Então, substituindo, eu fico com y2 igual a x2 mais b. E substituindo o ponto C, eu fico com y3 mais ax3 mais b, tá bom? Que eu estou chamando aqui de equação 3. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a equação 2 e subtrair a equação 1, como se a gente estivesse resolvendo um sistema de equações, tá? Então, vou pegar a equação 3 e subtrair a equação 2, e depois eu vou pegar a equação 2 e subtrair a equação 1. Então, quando eu subtrair 3 menos 2, então fica assim, y3 menos y2, aí aqui eu tenho b menos b vai cortar, né? B menos B corta. E aqui eu fico com AX3 menos AX2, só que eu boto A em evidência. Então eu fiquei com essa equação aqui, ó, tá? Pega agora y2 e subtraio de a equação 2 menos a equação 1, então y2 menos y1, b menos b zerou, né? B é constante aqui, então por isso que zera. AX2 menos AX1, eu boto A em evidência, então fico com x2 menos x1. Então eu vou isolar o A. Quando eu isolo o A, esse fator x3 menos x2 passa dividindo. Aí vai ficar y3 menos y2 dividido por x3 menos x2. Beleza? E aqui a mesma coisa.
Então eu tenho duas expressões que representam o valor de A. E são duas expressões idênticas, porque dá o valor de A. Ué, então o que é y3 menos y2? y3 menos y2 é esse pedaço aqui, ó, esse cateto oposto ao ângulo, isso é um triângulo retângulo, né? Então esse cateto oposto é esse ângulo beta, y3 menos y2, tá? E quem é o x3 menos x2? É esse cateto adjacente aqui, ó, adjacente a beta, x3 menos x2, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Estou fazendo a tangente desse ângulo beta. E quem é o y2 menos y1? A mesma coisa aqui, ó. O y2 menos y1 é esse cateto oposto a alfa. E quem é o x2 menos x1? É esse cateto adjacente a alfa. Então, eu estou fazendo a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Então, quem é esse cateto oposto? É o CP. E esse adjacente é o BP. Quem é esse cateto oposto? É o BM. E quem é esse cateto adjacente? É o AM. AM. Então, o que é que eu estou mostrando aqui para vocês? Que essas duas razões, que esse cateto oposto sobre esse cateto adjacente é igual a esse cateto oposto sobre esse cateto adjacente. Ou seja, a tangente, estou dizendo que a tangente de beta é igual à tangente de alfa. Perfeito? Wellington, e o que é a tangente de beta sobre a tangente de alfa? A gente falou isso no início de função afim. É a taxa de variação, né? Variação do eixo y dividido pela variação do eixo x. Quem é esse ΔY sobre o ΔX? É o coeficiente angular, ou que a gente chama de taxa média de variação. Tá? A gente já falou sobre isso daí. Tá? Então aqui é só mostrando realmente que aqui eu tenho uma taxa de variação. Então qual é a conclusão que eu chego se a tangente desse ângulo é igual à tangente desse ângulo? Ora, eu chego à conclusão que os dois ângulos, alfa e beta, são ângulos congruentes, porque esses dois triângulos, o triângulo ABM e o triângulo BCP, o triângulo ABM e o triângulo BCP, eles são triângulos semelhantes. Logo, os ângulos alfa e beta, né, são ângulos congruentes. Tá? Ou seja, se você admitir essa reta paralela a essa e aqui é uma transversal, você tem ângulos correspondentes. Se você tem ângulos correspondentes, então eles são congruentes. Isso caracteriza, isso nos mostra que a função afim, o gráfico dela se comporta como uma reta. Beleza? Muito bem. Então, só lembrando aqui que o coeficiente angular ou a taxa de variação, né, na verdade é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. Essa questão da tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x, isso vai ser muito usual lá no segundo ano do ensino médio, quando você estiver estudando geometria analítica, equação da reta, enfim. Tá? Por enquanto, a gente não fala muito de coeficiente angular, a gente fala muito de taxa média de variação, beleza? Então vamos lá. Veja, qual a relação que existe entre os coeficientes da função, o coeficiente A e o coeficiente B, e a reta? Então, a ideia é a seguinte: quanto maior for o valor do coeficiente A, ou seja, o módulo do coeficiente A, mais vertical vai ser a sua reta. Então veja aqui esse exemplo. Ó. Eu tenho essa função linear, veja que o B aqui é zero, né? B é 0 e A é 0,25. B é 1 e A também é 1. Aqui é a função identidade que a gente viu em aulas anteriores. Vou botar assim, FI, função identidade. Ela é bissetriz dos quadrantes ímpares. Bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante, tá? Se você está esquecido disso, volta nas aulas, nos vídeos anteriores para isso ficar claro. E aqui eu tenho a função, outra função linear, y igual a 2x, o B é 0, né? Aqui eu tenho uma função linear y igual a menos 2x. Aqui eu tenho outra função linear y igual a menos x. Veja, enquanto y igual a x é bissetriz dos quadrantes ímpares, y igual a menos x é bissetriz dos quadrantes pares. Mas a gente não chama de função identidade. Por quê? A função identidade é apenas y igual a x, tá bom?
E aqui eu tenho outra função linear, y igual a menos 0,25x. Ora, o que acontece aqui? Veja que o coeficiente A ele está aumentando, 0,25, 1, 2, então ele está aumentando, tá vendo? A reta está ficando cada vez mais inclinada. Veja que aqui, não é? Menos 0,25, ela mostra um decaimento, né? Veja que aqui eu tenho menos 1 e veja que aqui eu tenho menos 2. O menor coeficiente angular aqui é menos 2 e o maior é 2. Então, se você seguir nesse sentido aqui, ó, anti-horário, menos 2, a reta está aqui. Aí menos 1, a reta está aqui, ou seja, ela está inclinando, tá vendo? Está inclinando. Então, na medida que o coeficiente angular vai aumentando, né? Então, ó, menos 2, menos 1, menos 0,25, 0,25, 1, 2. Então, na medida que o coeficiente angular vai aumentando, a reta vai ficando cada vez mais inclinada, tá? Até chegar, obviamente que para ser uma reta, ela nunca vai chegar a ser a vertical, mas vai chegar próximo, né? Então vai ficando cada vez mais inclinada, tá? Na vertical. E se você observar, o coeficiente B é translador. Então eu peguei as mesmas funções lineares que eu tinha anteriormente, ó. Peguei as mesmas funções lineares, certo? E acrescentei o B igual a 1. O que aconteceu com a função? Quando o B era 0, ela passava na origem, ó, lá no 0. Quando o B mudou de valor, B foi para 1, o que foi que houve com o seu gráfico? Saiu da origem e veio para o 1. Ele transladou, ele subiu. É evidente que se a função fosse y igual a menos 0,25 x menos 1, então ele sairia do 0 para cá, né? Ele viria para cá. Correto? Então, como o B foi positivo, ele transladou, foi para cima. Se o B fosse negativo, ele transladava, ele desceria, certo? Então, qual é a função do coeficiente A aqui? Qual é a função da taxa de variação do coeficiente angular? Dá a inclinação da reta. Quanto maior for o módulo desse coeficiente angular, mais inclinada a reta vai ser. E o coeficiente linear, o B, o que é que ele fornece? Ele indica onde é que a reta toca o eixo Y. Então, aqui nesse caso, perceba que o B vale 1. Então, todos os B's aqui valem 1. Então, todas as retas passam no Y igual a 1. Lembre-se que isso aqui é um ponto, né? Aqui é o x0 e o y1, tá bom? E aqui também é um ponto, é o 0, 0, né? É a origem. Então, o coeficiente angular ele fornece a inclinação da reta, certo? E o coeficiente linear, tá? Ele fornece onde a reta toca o eixo y, tá? A ordenada de onde a reta toca o eixo y. Veja que aqui eu não tenho mais funções lineares, né? Aqui eu tenho uma função constante. Em todos esses casos aqui, o A é 0, né? O coeficiente angular é 0, a taxa de variação é 0, né? Ou a taxa média de variação. Então veja que eu tenho funções constantes, né? Função constante é aquela função que não muda. Então, por exemplo, se você verificar, se você pegar a função do movimento variado, né? S igual do movimento uniforme, né? S igual a S0 mais VT. Né? A velocidade é uma velocidade constante, não é isso? Né? Então a velocidade não é constante. Então, se a velocidade em função do tempo é uma velocidade constante, então o tempo pode mudar como for. Né? Então, suponho que eu tenho aqui uma velocidade de 50 km por hora. O tempo pode mudar como for, mas a velocidade, né? Tempo e aqui velocidade, a velocidade será sempre constante, nesse caso, constante a 50 km. Tá? Aceleração no movimento uniforme é uma aceleração nula, exatamente porque a velocidade é uma velocidade constante, então você não acelera, você não imprime mais quilômetros por segundo ao quadrado. Então ela fica constante, velocidade nula. É uma função constante também. Só que seria uma reta sobre o eixo X, né? No caso aqui o eixo do tempo. Então esse é o gráfico, né, de azul, é o gráfico da aceleração nula, tá bom? Então
Recapitulando, tá? Deixa eu trocar a corzinha aqui, porque é muito melhor trabalhar com o vermelho, tá? Então, recapitulando, o coeficiente angular indica a inclinação da reta. Quanto maior o coeficiente for o coeficiente angular, mais inclinada a reta vai ser. E o coeficiente linear, que é o B, indica onde a reta toca o eixo Y, tá? É onde a reta toca o eixo Y. E a função constante, nesse caso, né, o meu A é nulo, certo? Então você percebe aí que a função é uma reta paralela ao eixo X, o gráfico é uma reta paralela ao eixo X. Então, nesses três casos, o coeficiente angular, né, a taxa de variação é nula. Né? Não há variação, por isso que a reta nem cresce nem decresce, fica constante, tá vendo? E aqui é o B, tá vendo? Ó, B é onde toca o eixo Y. Esse é o B, tá bom? Então, B aqui é menos 1, o B aqui é 1 e aqui o B é 2, tá bom? Função constante. E no exemplo anterior, função linear. E na outra, função afim, beleza? Bora ver uma animação que eu fiz aqui no GeoGebra, tá? Eu usei aqui um pouquinho de conhecimento no GeoGebra que eu tenho, certo? E aqui, veja que essa função, ó, o A é 0 e o B é 0, certo? O A é 0 e o B é 0. Então, quando esse A é 1, tem uma função linear, tá vendo? O A é 1 e o B é 0. Aliás, aqui o A é 2 e o B é 0, tá vendo? Se x é 1, 1 vezes 2, 2, o y é 2, tá vendo? Olha o ponto. Se o x é 2, 2 vezes 2, 4. Aí eu tenho aqui, ó, outro ponto. Estou usando só números inteiros aqui para facilitar, mas poderia ser quaisquer números reais. Então perceba que quando esse A vai aumentando, ó, o coeficiente angular vai aumentando, a reta vai ficando cada vez mais inclinada. Percebem? Quando esse coeficiente angular vai diminuindo, a reta vai ficando cada vez menos, né, inclinada, ou seja, vai tornar-se um declive. Como eu estou considerando o módulo devolve valores positivos. Né? Então, o módulo de menos 3 é 3. Então, aí ela estaria ficando cada vez mais perto da vertical, né? Já que a gente está falando de módulo. Olha aí, tá vendo? Se você estiver olhando para o lado de x crescente, cada vez que você diminui esse A, então perceba que ela vai ficando cada vez mais declinada, né? Se você olha para x crescente, na medida que esse A aumenta, ele vai ficando cada vez mais inclinado, né? Então aqui eu só tenho funções lineares, ó, 3x. Agora veja, vou zerar aqui o A e vamos variar o B. Aí o B eu tenho uma função constante, tá vendo? Veja que o B é onde a reta toca o eixo Y. Então, quando o B é 4, a reta toca o eixo Y no 4. Nesse caso, o coeficiente A é nulo. Né? Então, eu fico com uma função constante. Ó. Vai ser sempre uma reta paralela ao eixo X. Aí vai aumentando esse valor, né? Então a sua reta vai aumentando. Aí sai o que? O ponto. Aqui, deixa eu baixar o desta aqui, né? Então, aí na medida que ele vai diminuindo, certo? Deixa eu descer lá embaixo. Então, o coeficiente B ele indica onde a reta toca o eixo, né? Onde a reta toca o eixo Y. E o coeficiente A é a taxa de variação, né? Ele vai dar a inclinação. Então, vamos supor que o A seja 1 e que o B seja 1. O que, é que vai acontecer quando o B for 1? Essa reta vai deixar de passar na origem e vai passar aqui no 1. Então, ó, 1. Wellington, então, aqui, veja, aqui não é o coeficiente linear, angular, cuidado, isso aqui é a raiz, tá? Isso aqui é a raiz. Lembre-se que esse aqui é a raiz. Vamos botar um ponto aqui em cima para a gente ver. Ó, ó o ponto. X menos 1, y0. Essa é a raiz, ó. Zerou o y, certo? Então vamos aqui aumentar o meu coeficiente angular. Ó, coeficiente angular 3, vamos mudar aqui coeficiente linear 8. Então toca aqui no 8. Olha a raiz aqui. Como é que eu acho essa raiz? Tem que pegar a função igual a zero. Né? Lembra disso? Para achar a raiz, pega a função igual a zero. Mentalmente, quanto é que daria aqui essa raiz quando igualasse a zero? Menos 8 terços. Né? Então, menos 8 terços é exatamente esse ponto aqui, que é, né, seria aproximadamente esse valor de A que está mostrando aqui na telinha. Tá vendo? Esse valor do ponto A, menos 2,67. Aí é um arredondamento, já que menos 8 terços é uma dízima periódica. Tá? Então,
Então, ó, vamos mudar aqui. Perceba que o coeficiente B ele mostra a curva sendo transladada, tá vendo? Movendo de lugar, ó. Tá vendo? E a raiz é onde, né? Esse ponto é o ponto da raiz, né? Então é onde a reta toca o eixo X, é a raiz. Né? Então vamos mudar a inclinação, né? Olha a inclinação. Veja essa função, 1x mais 8. Quem é a raiz? Igual a zero. Tenta fazer mentalmente. Menos 8. Olha ela aqui. Esse é o ponto da raiz, certo? Que indica a raiz. Por que a raiz? Porque o y está zerado, o y é zero. Tá? Então, o coeficiente B fornece onde a reta toca o eixo y, né? B5 tocou o eixo y no 5. Né? Deixa eu botar um ponto aqui em cima. Aí, x, B igual a 4. Aí, ó, toca o eixo y no 4. Né? B igual a menos 1, coeficiente linear menos 1, aí toca o eixo y no menos 1, tá? Essa aqui é a raiz. Ó. Como é que eu acho a raiz aqui? Igual a zero, né? Igual a zero para achar a raiz, certo? Então a raiz seria 1. Beleza? Então o coeficiente A ele indica a inclinação da reta e o coeficiente B indica onde a reta toca o eixo Y. Essas informações são importantes, por quê? Porque eu posso usar essas duas informações para construir o gráfico da função manualmente, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos voltar para lá. Tá? Veja, a função ela pode ser crescente ou decrescente. Tá? Então eu peguei esse desenho do livro de vocês para poder ganhar tempo. Tá? Então veja que quando o coeficiente A for positivo, né, você percebe que na medida que x cresce, y também cresce. Ó. O meu y, ou f de x é a mesma coisa, né? Ele também cresce. Então, x está aumentando, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E o y está aumentando, menos 4, menos 2, 0, 2, 4. Visualmente, geometricamente, você olha para a função, é uma reta, né, íngreme, né? Um aclive, certo? Então, você tem aí uma função crescente. Mas como é que você percebe que a função é crescente? Eu tenho que fazer toda vez o gráfico? Não, basta você olhar o coeficiente, né, angular ou a taxa de variação. Então perceba que quando a taxa de variação é positiva, a função vai ser crescente. Tá? Qualquer f de x2, né, esse x2 maior que x1, ele vai ser maior do que o f de x1. Então, por exemplo, se eu pegar essa função aqui, né, f de x igual a 2x. Vamos pegar outra função? Vamos pegar aqui a função f de x igual a 3x mais 1. Como é que eu sei que essa função é crescente? Porque o a é 3. É maior do que 0. Então é uma função crescente. Tá? Se você pegar o f de x2, ou pegar o f de 2, por exemplo, isso vai dar quanto? 3 vezes 2 mais 1. Isso vai dar 7. Se você pegar o f de 1, né? Estou chutando valores aleatórios aqui, tá? Não precisa ser 2 e 1, podem ser quaisquer valores. 3 vezes 1 mais 1, isso aqui vai dar 4, tá? Perceba que a variação aqui, ó, é o coeficiente angular, né? A taxa de variação, de 7 para 4, a taxa de variação. Então, veja, quando foi 1, então quanto deu o meu f? O meu f deu 4. E quando foi 2, quanto é que deu o meu f? O meu f deu 7. Né? Então, por 2 pontos passa uma reta, ela é crescente, tá vendo? Por quê? Porque sendo x sendo 2 maior do que 1, tá? O f de 2 foi maior do que o f de 1. Ou seja, o 7 maior do que o 4. Perfeito? Então eu tenho uma função crescente. É lógico que se eu quero olhar para a função e ver se ela é crescente, eu não preciso fazer tudo isso que eu fiz aqui. Isso aqui é uma justificativa, né, algébrica, tá? Basta olhar para o coeficiente angular. Se o coeficiente angular é positivo, função crescente. Ou olhar para o gráfico. Se o gráfico representa uma reta em ascendência, né, um aclive, então a função é crescente. De maneira análoga,
certo? Se o coeficiente angular ou a taxa de variação é negativa, então eu tenho uma função decrescente. Geometricamente, olhando para o gráfico, ó, você tem uma reta, né, descendo, ou seja, um declive. Perceba que na medida que x aumenta, o y, certo, também aumenta. Então, por exemplo, deixa eu puxar aqui, digamos que eu tenho aqui uma função g de x igual a menos 2x mais 4, certo? Vai tocar o eixo y no 4, não é verdade? Então, vou pegar aqui o g de, sei lá, de 1, né? 1 e 2, valores bem próximos, né? Poderia ser 0 e 1, você é que decide. Precisam ser valores diferentes. G de 1 vai ser quanto? 2, né? 1 vezes menos 2 mais 4. E o G de 2? O G de 2 vai dar 0, correto? Então, o que é que você percebe aqui? Né? Se você colocar aqui no eixo, né? Então, aqui, 1, quando foi 1, deu 2. Quando foi 2, deu 0. Né? Então, aqui, ó, essa é a reta. Visualmente está decrescente, tá vendo? X cresce e o y decresce, né? Saiu do 2 foi para o 0. Então, é uma função decrescente. Você tem 2, você tem 2 maior do que 1, mas o G de 2, estou falando F não, G de 2 é menor do que o G de 1, tá? Ou seja, o 0 é menor do que o 2. Então, você tem uma função decrescente aqui. Tá? É lógico que você não precisa fazer tudo isso, basta você olhar para o coeficiente angular. Ó. Coeficiente angular igual a menos 2. Então, a função é uma função decrescente. Beleza? Muito bem. Vamos lá para o próximo. Deixa eu afastar aqui. Zero ou raiz da função afim. Tá? Veja, o coeficiente, a gente viu lá na animação que a gente fez no GeoGebra que o coeficiente linear é onde a reta toca o eixo y, certo? Então aqui é um ponto. Que ponto é esse? X é 0 e o y é b. É onde a reta toca o eixo y, tá bom? Ele está chamando aqui de valor inicial, né? Valor inicial da função. Poderia ser também valor inicial se eu considerar o x só maior ou igual a 0, né? Mas foi uma opção que o livro teve. Mas lembre-se que o gráfico ele continua para o lado esquerdo, né? Para o lado negativo de x. E aqui eu tenho a raiz da função, tá? Ou zero da função. Como é que eu acho a raiz de uma função? Então, digamos que eu tenho uma função aqui, f de x igual a x mais b. Pessoal, quando eu digo f de x é a mesma coisa que y, tá? Posso tanto representar como f de x ou com y. Y está em função de x. O que é a raiz? A raiz da função é o valor que x vai assumir que vai zerar a função. A gente já falou sobre isso logo no início do estudo das funções. Então, se eu igualar a função aqui a zero, eu vou achar a raiz da função. Vou igualar a zero, então eu fico com ax igual a menos b. Então, x vai ser igual a menos b sobre a. Tá? É a raiz da função. Né? Então, aqui é um ponto. Que ponto é esse? Menos b sobre a e o y, zero, porque não é raiz. Então, o y, deixa eu apagar aqui, porque fica uma coisa horrível assim. O negócio é chegar nessa borrachinha que dá um trabalho. Agora, borrachinha aqui. Eu vou apagar isso aqui. Vou voltar para lá. Também vou ter um trabalho. Então, aqui é a raiz, o y é zero, tá bom? Ô, Elton, eu preciso decorar essa fórmula aqui. Se quiser, né? É uma coisa tão simples que você faz mentalmente. Mas se você quiser a raiz de uma função, você não precisa estar decorando, né? Basta menos 3x mais 7. Basta você pegar a função e igualar a zero. Então, menos 3x mais 7, vou igualar a zero. Então, eu fico com menos 3x igual a menos 7. Essa função é decrescente, né? Então, menos vezes menos vai dar mais, né? Então, 7
sobre 3. Essa é a raiz da função. Então, se você quisesse esboçar o gráfico, ficava fácil. Onde é que é a raiz? 7 sobre 3. Então, você faz uma estimativa. Né? E onde é que ela toca o eixo Y? Ela toca o eixo Y no B, 7. Então, aqui você tem, né, o gráfico da função. Tá? Como em termos de prova, não é obrigatório você ter um gráfico perfeito, uma perfeição, o que interessa é um esboço, então um esboço é suficiente, tá bom? Veja aqui alguns exercícios propostos do livro de vocês. Então ele diz assim, classifique cada função a seguir em crescente, decrescente ou constante. Na letra A, o que é que nós temos na letra A? Na letra A eu tenho coeficiente A igual a 1, positivo, né? Então você sabe que a função ela é uma função crescente. Olha na letra B. Na letra B, quem é o coeficiente angular? Menos 3. Né? O valor que está aqui, ó, multiplicando x, né? Menos 3, negativo. Então você tem uma função decrescente, certo? Letra C, quem é o coeficiente A? Coeficiente A, ó, igual a 6. Então, positivo, função crescente. Na letra D, quem é o coeficiente A? Coeficiente A, menos 7. Menos 7 negativo, função decrescente. Na letra E, quem é o coeficiente A? Coeficiente A é 0. Então, o B é menos 35. Coeficiente A é 0. Então, você tem uma função constante. Certo? E, finalmente, na letra F, quem é o coeficiente A? 3. Então, você tem aí uma função crescente. Beleza? Vamos ver a próxima. Classifique a função f dada por f de x, a função f dada por f de x igual a 3x menos 15, em função crescente ou decrescente. Indique o ponto em que o gráfico f toca no eixo das ordenadas. Esse é o mais fácil. Onde é que ela toca no eixo das ordenadas? Ela toca no eixo das ordenadas no B. Né? Quem é esse B? Menos 15. Né? Agora, se ele toca o eixo das ordenadas em menos 15, olha a pergunta. Qual é o ponto? Quando ele toca o eixo das ordenadas, o x é 0 e o b é menos 15. Então, quando ele fala de ponto, galera, é uma coordenada xy, né? Quando ele fala de ponto, é uma coordenada, um par ordenado xy. Então, ele falou ponto. Então, ele toca o eixo y no menos 15, mas o ponto de onde ele toca o eixo y é o ponto 0 e menos 15. Ponto. Fique muito atento para não errar uma questão por causa de um detalhe desse. Tá? Função crescente ou decrescente? Como o coeficiente A é positivo 3, então a sua função é uma função crescente. Né? Um esboço do gráfico seria esse. Ó. Toca o eixo y no menos 15, certo? Vou botar aqui, ó, menos 15, certo? E o coeficiente A é positivo, não é isso? O coeficiente A não é 3, né? Então vai ser uma reta aqui, ó, crescendo, tá vendo? E onde é que ela vai tocar o eixo x? Ela toca o eixo x na raiz. Então, como é que eu acho a raiz da função? Vou pegar a função e vou igualar a função a 0. Então, 3x igual a 15. Então, x igual a 5. Então, vai tocar o eixo x na abscissa 5. Que ponto é esse que ela toca o eixo x? Ponto 5, 0. Que ponto é esse que toca o eixo y? Ponto 0 e menos 15. Beleza? Muito cuidado com esses detalhes. Se você quiser, você pode tentar fazer, né? E dar uma pausa no vídeo e tenta fazer, tá? O gráfico abaixo representa uma função real. Bem, que função real? O gráfico é uma reta, então uma função afim, correto? Uma função afim. Então a gente já sabe que é uma função afim a x mais b. Muito bem. Determine a lei de correspondência dessa função. Pessoal, preste bastante atenção.
Vou mostrar para vocês aqui 3 maneiras de você encontrar a função que gerou essa reta. Eu aconselho vocês treinarem as 3 formas. Agora, você vai escolher a que você acha mais simples, mas você precisa dominar as 3 formas. Por quê? Porque em algum momento você só vai conseguir resolver através de uma delas. Depende de como o gráfico vai ser dado. Então, vou te mostrar 3 formas, você vai treinar as 3 e quando quiser fazer, vai escolher uma delas. Mas, se de repente mudar o gráfico, pode mudar a maneira de resolução. Então, vê só. A primeira coisa, a forma mais simples é você olhar para onde ela toca o eixo Y. Ela toca o eixo Y no B. Tá? Então, vou mostrar a primeira forma aqui. Né? Primeira forma de fazer. Então, você olha o eixo Y e acha o B. B é 6. Então, você já sabe que a função é essa aqui. Ó. AX mais 6. A segunda maneira, agora eu preciso achar o valor de A. Então, o que é que você faz? Você vai na função e vai escolher um ponto. Não pode ser mais esse ponto aqui, viu? Esse ponto aqui é o 0,6. Esse aqui eu já usei, tá? Ou você pega esse ponto, 1 e 4, ou você pega esse ponto, 3 e 0. Você escolhe o ponto que você quiser, tá? É lógico que se você pegar esse ponto é melhor, né? Então, vou pegar o ponto 1, 4. Então, ponto 1, 4, tá bom? Então, vamos substituir. Vou substituir o y por 4 e vou substituir o x por 1. Aí, vou achar o valor desse a. O que você espera que esse a seja? Você espera que esse a seja negativo, porque é uma função decrescente. Então, eu tenho 4 menos 6 igual a a. Então, esse a igual a menos 2. Então, a sua função fica menos 2 vezes x mais o b, que é 6. Ou o b, que é igual a 6. Beleza? Isso aqui é uma das formas de você descobrir, tá? A outra forma de você descobrir é você usando aquela ideia de taxa de variação, certo? Então, quem é o coeficiente b? O b é 6, porque está claro que ele toca o eixo y no 6, tá? Agora você vai ter que pegar o valor de a. Como é que você acha o valor de a? Variação de y dividido pela variação de x, tá? Então, vamos supor, qual foi a variação desse ponto, tá? Para esse, você pode pegar aqui 2 pontos consecutivos. Pode ser esses 2 pontos consecutivos, pode ser esses 2 pontos consecutivos, ou pode ser o primeiro aqui e o último lá. Vamos pegar esse daqui, né? Deixa eu apagar aquele B ali, que todo mundo já sabe que ali é B, né? Então, vou apagar isso aqui, certo? Vou ficar com espaço, tá? Você imagina que a função é decrescente. Por quê? Porque o coeficiente A, né, a reta está decrescente, então você sabe que o A é negativo, certo? Então você sabe que o A é negativo. Aí você vem aqui, ó, vamos pegar esses 2 pontos aqui, tá? Esse ponto e esse ponto. Que ponto é esse? Esse é o ponto 0,6. E que ponto é esse? Esse ponto é 1, 4. Certo? Então vamos lá. Qual é a variação do eixo y? Então, daqui para cá, qual é o meu delta y? 2. De 6 para 4, 2. Certo? Aí você vem para cá agora, aqui, ó. Qual é a variação do eixo x? Ó? De 0 para 1, 1. Essa variação aqui, ó. Que variação é essa? De 0 para 1, o meu delta x é 1. Certo? Então, 1. Então, você tem menos 2. Então, a função é igual a menos 2x mais o b, que é 6. Vê como é fácil. Não é não? Super fácil, né? Ó, você achou a função rapidinho. Eu gosto muito mais desse método. Agora veja, por que eu vou mostrar um terceiro método aqui para vocês? Porque às vezes, né, você precisa resolver um sistema. É bom treinar, né? Esse aqui, ó, do meio, para mim, é suficiente, tá? Mas vale a pena você treinar usando os 3 métodos. Então, vê só. Você vai pegar aqui 2 pontos. Então, vou pegar o primeiro, vou pegar esse ponto e vou pegar esse aqui, ó.
ponto 3 e 0, tá bom? Então, vou pegar esses dois pontos, 1, 4, e o ponto, né, é 3, 0. E vou substituir na função, como eu sei que é uma reta, então é uma função afim. Então, substituo aqui. Como é que vai ficar quando eu substituir aqui? Então, no lugar de x eu boto 1, então fica 1 vezes a mais b igual a y, né? Quem é o meu y? 4. Aí agora substitui esse ponto. No lugar de x eu boto 3 e fica com 3a mais b igual a y. Quem é o y? 0. Aí você vai resolver um sistema de equações, certo? Vai resolver um sistema. Ah, não, eu não gostei desse método, eu prefiro o do meio. Ah, eu prefiro o primeiro, o segundo. Sim, mas esse terceiro você precisa, porque o livro de vocês não coloca, mas eu vou colocar como sugestão. De repente, você tem que encontrar um ponto de encontro entre duas funções. O ponto de encontro entre duas funções do primeiro grau, você vai ter que resolver um sistema. Então, vai se acostumando. Então, eu gosto de resolver o sistema pelo método da adição. Eu vou multiplicar esse primeiro por menos 1. Então, eu vou ficar assim, com menos a menos b igual a menos 4. Vou repetir a segunda. 3a mais b igual a 0. E aí você soma e cancela, não é? Então, eu fico com 2a igual a menos 4. Então, a vai ser menos 4 dividido por 2. Menos 2. Volta e substitui para achar o valor de b. Vou pegar a primeira aqui, ó. A mais b igual a 4. Então, isso implica dizer que b é igual a 4 mais 2, 6. Então, você já tem a sua função ax mais b, que é 6. Beleza? Wellington, você usou o ponto 1, 4 e 3, 0. Poderia ser o ponto 1, 4, 0, 6? Pode, para fazer o sistema. Poderia ser o ponto 0, 6 e 3, 0? Pode, para fazer o sistema. Tá? Veja, o ponto 0, você poderia fazer o seguinte, ó, que é um método bem legal, vou colocar aqui como se fosse o quarto modo, tá? Por que eu vou colocar esse quarto modo? Esse modo aqui ele é muito interessante, porque caiu no SSA do ano passado. Caiu no SSA do ano passado, tá? Ele é interessante, veja. Você sabe onde ele toca o eixo Y, 6, e você sabe onde ele toca o eixo X, 3, tá? Então, tem esse segmento de reta aqui, ó. Existe uma equação chamada de equação segmentar da reta. Por que segmentar? Porque tem a ver com esse segmento. Ela é fixa, ela é sempre assim, ó. X sobre A. Vou botar o A grande para diferenciar desse A aqui, você não confundir, tá? Mais Y sobre B. Vou colocar o B grande para você não pensar que é esse B. Cuidado. Igual a 1. Certo? Quem é esse A? Esse A é onde a reta toca o eixo X. Onde é que ela toca o eixo X? 3. Mais, quem é o Bzão? O Bzão é onde a reta toca o eixo Y. 6. Igual a 1. Certo? Só que isso aqui está em forma de equação. Eu quero a função Y. Aí você tira o MMC. Quem é o MMC de 3? MMC de 3 e 6. O MMC de 3 e 6 é 6. Então, vou multiplicar por 6. Aí vai ficar assim, tá? Vai ficar 6x dividido por 3, 2x. 6 vezes y, 6y, dividido por 6, y. Tá? 6 vezes 1, 6. Passo 2x para o outro lado, menos 2x mais 6. Tá? Agora, esse método só serve para você utilizar se você souber onde a reta toca o eixo X, que é esse Azão, e onde a reta toca o eixo Y, que é o Bzão. Só serve para isso. Se ele não te der onde toca X, onde toca Y, se ele não te der o coeficiente linear e se ele não te der a raiz, então, meu velho, não vai servir. Por isso que existem aí 4 modos, certo? Só que esse quarto método ele é muito particular. Né? Vamos para o próximo. Veja, como é que a gente constrói o gráfico da função.
O livro de vocês mostra 2 modos. Eu vou mostrar 3, porque eu acho que eu já falei um aqui. O primeiro modo que ele fala é construindo pontos, né, dentro de uma tabela. Então você vai atribuir valores para x e vai descobrir os valores de y. Então vamos supor x menos 2, x menos 1, tá? Quando x for 0, quando x for 1, quando x for 2. Então, por que valores tão pequenos? São valores próximos da origem, do zero. Então, quando você substituir aqui, ó, então quando for menos 2, quanto vai dar? 2 vezes menos 2, menos 4, mais 1, menos 3. Então você está formando pares ordenados aqui, ó. Menos 2 e menos 3. Onde é que está menos 2 e menos 3? Menos 2 e menos 3. Está aqui, ó. Esse ponto, tá vendo? Aí quando o x for menos 1, aí 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1, menos 1. Então é esse ponto aqui, menos 1 e menos 1. Onde é que está esse ponto, menos 1, menos 1? Menos 1 e menos 1. Está aqui, ó. Aí quando o x for 0, 2 vezes 0, 0. Mais 1 dá 1. Então tem esse outro ponto, ó, x0, y1. Onde é que está x0, y1? Aqui, ó. Ou seja, o b, né? O b coeficiente, ó, olha aqui, ó, o b coeficiente linear. Quando o x for 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Certo? Então, ó, 2 mais 1, 2 mais 1, 3. Então, 1 e 3. Onde é que está o ponto 1, 3? 1 está aqui e 3 aqui em cima, ó, esse ponto. E quando for 2, né? Então, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, você tem esse outro ponto, 2 e 5. Certo? Então, x é 2, y é 5. Agora vai ser traçar essa reta, né? Eita danado. Eita, como eu sou fera. Tá vendo aquilo aí? Essa é a reta, tá vendo? Esse é exatamente uma das formas. Esse método é legal porque, veja, aqui a gente consegue ver um triângulo retângulo, ó. Consegue ver um triângulo retângulo. Quem é o meu ΔY aqui, ó? Meu ΔY, 2, não é? De 3 para 5. Meu ΔY é 2. E aqui, quem é o meu ΔX? Meu ΔX aqui, ó, de 1 para 2, 1, certo? Olha esse ângulo alfa. Vamos fazer a tangente desse ângulo alfa. Tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente, 2. Quem é esse 2? É o coeficiente angular, tá vendo? Ou seja, a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x, esse ângulo é o mesmo que esse daqui, porque eu tenho essa reta paralela a essa reta, então ângulos correspondentes, né? A gente viu isso logo lá no início da aula de hoje. Então a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x é numericamente igual à taxa de variação. Então se você pegar um triângulo retângulo bem grandão, se você fizer a tangente vai dar a mesma coisa do coeficiente A. Esse método, usando a tabelinha, ele é mais trabalhoso, né? Ele é muito mais trabalhoso porque você vai ter que ficar jogando valores. Então, o ideal é que você jogue valores pequenos, que fiquem próximos da origem, tá? Então, ó, dá uma pausa no vídeo e tenta fazer isso sozinho, tá bom? Então, eu posso treinar como? Vou dar uma sugestão a você. Você pode criar uma função na sua cabeça e tentar fazer o gráfico. Aí você vai lá no GeoGebra, certo? Você vai lá no GeoGebra, certo? Instala o GeoGebra, ele é gratuito. Aí tu vem aqui, ó, entrada, e tu vai digitar a tua função. Então vamos supor que tu pensou na função 3x mais 5. Aí tu vai construir o gráfico da função 3x mais 5. Tu quer ver se está certo. Aí tu vai, digita 3x mais, veja, 3x ele já bota a função linear, tá vendo? Ó, de roxa, mais 5, mais 5. Aí, ó, ela já dá o gráfico da função. 5 é o coeficiente b, né? Olha ele aqui. Então, isso é uma sugestão, fica uma dica se você quiser fazer isso daí, tá? Eu vou colocar eu vou pedir para enviar esse arquivo, né, para a menina da gráfica, colocar esse arquivo também disponível para vocês, porque vocês podem, ó, quando quiser mexer, né, e trabalhar com ele, mexer à vontade para visualizar o gráfico das funções, tá bom? Vai ficar a dica aí para você. Vou só apagar isso aqui. Beleza? Vamos lá. Voltar para cá. Qual a outra forma de construir o gráfico de uma função?
uma das formas de construir o gráfico da função é usando translação. Então, como é a translação? Você vai primeiro construir o gráfico da função linear, porque você sabe que passa na origem, e depois você vai olhar o coeficiente b. Se o b for positivo, o gráfico vai transladar para cima. Se o b for negativo, o gráfico vai transladar para baixo, tá? E aí observar a interseção dos eixos. Se tocar no eixo x, vai ser a raiz, não é? Quando f de x é nulo, e eu tocar o eixo y no coeficiente linear. Bora ver um exemplo aqui. Como é que construo o gráfico? Deixa eu afastar um pouquinho para cá, né? Não vai, não. Já está no tamanho menor. Acho que não vai esbarrar, não. Mas vamos lá. Como é que eu faço para construir o gráfico dessa função? Então, primeiro você constrói o gráfico da função linear 2x, tá? Então, eu vou pegar aqui, para o x igual a 0, então, quem vai ser o f de 0? O f de 0 vai ser 0. Então, vai passar na origem. 0, 0. Então, eu venho e boto um pontinho aqui, ó, 0, 0. Agora, eu vou escolher o x igual a 1. X igual a 1, então, quem é o f de 1? O f de 1 vai ser 2 vezes 1, 2. Então, ponto 1, 2, certo? Então, ponto 1, 2. Então, tá aqui, ó. Vamos traçar a reta. Eita, pau. Agora, tá certo. Ó, esse é o gráfico da função 2x, a função linear. Aí, para construir o gráfico de f de x, né? Na verdade, eu deveria ter usado uma outra função, g de x, mas tudo bem, não tem problema não. F de x igual a 2x mais 2, o que é que vai acontecer? O b, ele é positivo, tá? Então, ele vai transladar o gráfico para cima. Então, esse gráfico ele vai subir. Então, aqui, em todos os pontos da reta, eu vou somar 2. Então, aqui, né, 0, y é 0, soma 2. 0 mais 2, 2. Ele vem para cá, ó. Aí aqui, nesse ponto, quem é o y? 2, soma 2, vai para 4. Então, daqui ele soma 4. 2, ele vai para 4. Fica aqui, ó. Então, o gráfico é esse aqui, ó. Tá vendo? Paralelo a esse daqui. Por quê? Eu vou chamar isso aqui de G. Vou chamar isso aqui de G para diferenciar, tá? G de X. E aqui f de X. F de X igual a 2x mais 2. Porque eles são paralelos. E aí, né, teve um aluno que me fez uma pergunta semana passada, eu respondi, né, que isso seria o próximo assunto que a gente iria ver. Né? Por que essas duas retas são paralelas? Porque tem o mesmo coeficiente angular, tá vendo? As duas retas serão paralelas porque tem o mesmo coeficiente angular. Só que o coeficiente linear aqui, qual é? 0. O coeficiente linear aqui, ó, é 0. Passa aqui no 0. E o coeficiente linear? 2. Né? Então, o que difere de retas paralelas é o linear, que vai ser diferente. O linear aqui é 2 e o linear aqui é 0. Então, quando eu tenho duas retas paralelas, os coeficientes lineares são diferentes. Ó. Mas os angulares são iguais. Tá vendo? Então, para que duas retas sejam paralelas, fiquem atentos. Né? Para que duas retas sejam paralelas, os coeficientes angulares precisam ser iguais. Então, vou escrever aqui uma observação muito importante, tá? Para que duas retas sejam paralelas, para que duas retas sejam, dá para entender, né? Para que duas retas sejam paralelas, vírgula, devemos ter ou teremos coeficientes angulares, não é? Quem é o coeficiente angular? O meu A, né? Iguais. Tá? Então, se eu tiver aqui duas funções, A1 é x mais B1, e se eu tiver aqui outra função A2x mais B2, então, para que elas sejam paralelas, esses angulares precisam ser iguais e os lineares diferentes. Porque se os lineares forem iguais,
Se, por exemplo, o B aqui for 2, vai ficar uma reta sobre a outra. Beleza? Bem, esse é o segundo método. Veja, um método que eu sempre uso e eu acho muito melhor, porque na prova ele não vai pedir para você fazer o gráfico perfeito. Né? Se ele cobrar o gráfico de você, ele vai querer de você apenas um esboço. Então, basta descobrir, né, 2 pontos da função. Para construir uma reta, eu preciso no mínimo quantos pontos? 2. Então, o que é que você vai fazer? Vai descobrir a raiz da função e vai descobrir o coeficiente linear. O coeficiente linear é simples, ó, 4. Está aqui. Ó. Então, significa dizer que a função vai passar no ponto 0,4. Certo? Então, vai passar aqui, ó, 0,4. E o outro é a raiz. Como é que eu acho a raiz? Vou pegar a função e vou igualar a função a zero. Então, quando eu igualar essa função a zero, né, já poderia ir direto, mas tudo bem. Então, x vai ser igual a menos 4 dividido por menos 1,6. Então, x vai ser igual a 2,5. Né? Então, significa dizer que vai passar no ponto 2,5 e 0. Que é a raiz da função. Então, vai passar aqui, ó, 2,5 e 0 nesse ponto. Então, vamos traçar a reta. Está aí. Função decrescente, porque o coeficiente angular é negativo. Tá vendo? Esse é um outro método. É um método que eu acho mais rápido, porque se a prova pedir um esboço do gráfico, ele não vai ser detalhado, né? Vai ser um esboço, né? Então, uma coisa simples, tá? Fica a dica aí. Vamos ver 2 exemplos. Construa o gráfico da função. Então, é aquilo que eu disse, ó, simples e fácil. Coeficiente B, 12. Então, vai passar aqui, ó, no 12. Vou igualar para achar a raiz. 6x mais 12. Vou igualar a zero. Quem vai ser essa raiz? Menos 2. Então, vai passar aqui, ó. Então, passou, né? Traça a reta. E aí você tem o gráfico da função. Bem simples, né? Olha o outro. Determine a lei de correspondência da função. Veja que não tem o B aqui, né? Eu não sei onde é que ele toca o eixo Y. Ô, Elton, mas dá pra gente olhar aqui e descobrir. Não. Pode ser que a escala aqui não seja a mesma escala, sejam escalas diferentes. Né? Então, tomar cuidado com isso. Né? Então, eu não tenho um B, tá vendo? Eu não tenho, eu só tenho aqui 2 pontos. Então, como é que eu posso fazer? Vou dar a dica aqui, certo? Não vou fazer de 2 maneiras, não, vou fazer de uma maneira só. Que ponto é esse aqui? Quem é esse ponto? Esse ponto é o menos 1 e 1. E que ponto é esse aqui? Esse é o ponto 3 e 5. Tá? Eu acho que esse método aqui foi aquele método, o método de número 3, né? Que eu falei para vocês. Enfim, vou pegar o ponto menos 1 e 1, certo? E o ponto 3 e 5. Vamos substituir na função, você sabe que é uma reta, né? Então é uma função afim, ax mais b. Então substituo o x por menos 1 e o y por 1. Então x é menos 1, fica menos a mais b igual a y, que é 1. Agora substitui o outro ponto. X é 3, aí 3 vezes A mais B igual a Y. O Y é 5. Aí você vai resolver o sistema. Tá? Tá tão simples, né, que eu vou fazer aqui. Ó. Vou multiplicar por menos 1. Aí eu vou ficar como? Vou ficar com A menos B igual a menos 1. Vou repetir de baixo. 3A mais B igual a 5. Então, quando eu somar aqui, ó, 4A, cortou aqui, igual a 4, então o A é igual a 1. Se o A é 1, você vem e substitui para achar o valor de B, né? 1 menos B igual a menos 1, então B vai ser igual a 2, né? Então, como é a função? A, que é 1, vezes x, mais B, B é 2. Certo? O método que eu mais gosto é usando a taxa de variação, correto? Vê, quem é a taxa de variação? Quem é o coeficiente A? É o meu delta y sobre o meu delta x. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, nesse ponto que ele deu, fechar um triângulo retângulo. Fecha um triângulo retângulo. A tangente desse ângulo é o meu coeficiente A, não é isso? Cateto oposto. Quem é a variação? Quem é o meu delta
o meu ΔY aqui? De 5 para 1, 4. Então, 4. Aí aqui o meu ΔX, ó, a minha variação aqui, que é o meu cateto adjacente, meu ΔX, que é meu ΔX? De menos 1 para 3, 4. A função é crescente, então ele é positivo, né? Então dá 1, tá vendo? Então você sabe que a função ela é assim, ó, 1x mais b. Você só precisa saber qual é o valor de b. Qual é o valor de b? Aí você tem duas maneiras. Você pode ir voltando até chegar no b, tá? Porque veja, para cada valor de x que variar, o y vai variar uma unidade. Então, ó, quando for 2, aí vai ser o quê? 1 a menos, né? Vai ser 4. Vai voltando. Quando for 1, aí, ó, vai voltando. Vai ser quanto? Volta 1, 3, né? A variação é 1 e 1. Aí, ó, voltou 1, certo? Vai para 0. Aí volta 1, 2. Tá? É uma forma de fazer. Qual o problema disso aqui? Porque se de repente a distância for muito grande, ó, se no lugar de 3 for 300, aí não é bom negócio, né? Então, aí certo. Então, como é que seria que eu chegaria nesse B? Pegue um ponto e substitua um ponto. Né? Pega esse ponto aqui, 1 e menos 1. Menos 1 e 1, perdão. Substitua. Y é 1 e o x é menos 1. Eu vou achar o valor de B. B igual a 2. Então a função fica x mais 2. Beleza? Tranquilo? Gente, por hoje é só, certo? Espero que tenham gostado da aula. Veja, a gente encerra aqui função afim. O que a gente vai ver depois é só para aprofundar, certo? Esse é todo o assunto função afim. Vocês vão fazer os exercícios da página 67 e 68, são 14 questões, tá? Não deixe de fazer. No próximo vídeo eu vou mostrarei para vocês as resoluções desses exercícios, tá bom? Então, um grande abraço. É um prazer imenso estar com vocês. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima. Bye, bye.